Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de setembro de 2020 e vamos então para a nossa live, né, pessoal? Nossa live sobre esclarecimentos de dúvidas. Pessoal, fizeram a lista? A lista eu Entenderam o comecei a fazer, mas questionário? não dei conta de fazer nada. Não deu conta de fazer nada, Joaquim? É que a lista contínua, né? Se não fizer, não entender o primeiro, não faz tipo o segundo, vai pro terceiro e vai Sim, empacando, né? eletrônica é isso, né? Eu já comentei com vocês. É, e a disciplina ela está estruturada de uma maneira que para você chegar lá no final, você tem que ir passo a passo, cumprindo cada etapa, né? Então, por exemplo, se você não pegar para fazer a primeira lista, a segunda já vai ter problema, né? Você teve dúvidas na primeira, na segunda? Como é que foi? Ah, eu tive dúvida em tudo, viu? Em tudo? Entendeu Em nada? tudo. Tá. É que assim, o primeiro exercício, Ah, você passou lá, tipo, na matéria, com dois resistores. Só que aí tem três, aí eu não entendi o que eu faço da minha vida. então deixa eu abrir aqui. Primeiro exercício. Não, pera aí. Você pegou qual lista? A lista nova ou a lista antiga? É a primeira. Então, eu falei que eu inverti a ordem de alguns exercícios, Joaquim. Talvez seja por isso. Uai. Eu mandei a lista, refiz a ordem da lista, tá? Inclusive, eu mandei lá. O primeiro exercício é um gráfico, não é esse com três resistências. Ah, então não vai usar mais essa apostila? Não, não. Aqui, perdão. É aqui, ó. De fato, o primeiro exercício precisaria da segunda aula, se você fizer. Por isso que eu inverti a ordem lá, tá? Eu inverti a ordem, pessoal. E, na verdade, esse conteúdo de amplificador operacional, se a gente for pegar, ele só vai ter duas listas, que é essa 18 e a 19. Mas o que eu fiz? Ao invés de ter só duas listas e deixar isso muito para frente, o que eu fiz? Eu peguei e dividi, ó. Então a lista 1 vai ser o exercício 1 e 2, a lista 2 vai ser o exercício 3, 4, 5, tá? Só que daí eu inverti a ordem para vocês conseguirem fazer, conforme a gente vai andando com a aula, já conseguir fazer, tá? Então tem que pegar o arquivo novo. É praticamente a mesma coisa. Alguns exercícios ali eu acrescentei, mas a maioria eu inverti a ordem. Então tem que pegar esse aqui. Então, para a primeira aula ali, que foi de amplificador, inversor e não inversor, né? Então é o exercício 1 e 2, ó. E daí você falou, Joaquim, aqui, ó. O exercício 2 ele tem só duas resistências. Aí já no 3, 4 e 5, que é da segunda lista, aí já entra a resistência de equalização, aí tem três resistências, tá? Faz o seguinte, dá Entendi. uma olhada na lista aí, vê se você consegue, já tem alguma dúvida, se você acha que dá Ah, para o que resolver que alguma são esses coisa. números aqui nas entradas? Qual o número? Em qual entrada? Aí embaixo no. E está tipo 2, 3, 7, 4, 6 nas entradas. O Ah, que que isso aqui são os significa isso? números do CI. É porque eu peguei isso aqui do Proteus e o CIzinho aqui, ó, tá vendo? Ele tem a pinagem, pino 1, 2, 3, 4, ele só está indicando qual que é o pino, tá? Então, no caso desse Uhum. CI aqui, é o pino da entrada não inversor, da entrada inversora, é o pino 2, pino 3, alimentação 4 e 7. Então, você vai pegar aqui o pino 4, o pino 7 e fazer a alimentação, só isso. Mas para a questão de cálculo, isso não interfere, seria só por questão da montagem, né? Montar ele no protoboard. Questão de cálculo ele não interfere, não. Deixa eu ver aqui, tem gente mandando coisa no chat, eu não estou acompanhando. Rodrigo, nenhum questionário prévio que eu faço envia. Nicolas, não entendi.
Tá, é o seguinte, eu mudei agora, tava tendo muito problema, eu vou abrir aqui até e já vejo se de vocês foi entregue. O Nicolas e a Nathalie tá dizendo que não conseguiu, não indica como enviado. Eu agora mudei, e porque estava dando muito problema essa questão de vincular lá. Mas se vocês tiverem enviado, ele vai aparecer aqui, o que interessa para mim é a resposta, tá? Mesmo que ele não apareça como enviado, e aqui é a resposta, quer ver, ó? Vamos ver aqui. As respostas. Se tiver aqui é porque... Aqui, ó. Joaquim, Alisson, Diogo, Pedro, Nathalie, Lucas, Jonatas, Pedro, Isadora e José Gabriel. Esse é o último, tá? Da Nathalie tá indicando aqui. Do Nicolas... É desse ou do anterior, Nicolas? Você clica para finalizar, ele fecha? Ixi, vai entender, rapaz. Aqui não está indicando como entregue mesmo não, Nicolas. Você faz isso pelo celular ou pelo computador? Talvez ele não indique que foi entregue, que a Nathalie comentou, porque eu não vinculei ele como uma tarefa, tá? Como eu estava fazendo antes. Ele dava problema, toda vez que eu postava, eu tinha que voltar lá, abrir, retirar, fazer algumas alterações, porque vocês não conseguiam entrar sem ser com um e-mail institucional. Então eu mudei lá. Que agora ele não faz mais ele não computa direto. Mas se for entregue, beleza, tá? Agora o Nicolas tenta fazer pelo computador, Nicolas. Você tem algum computador? Tenta ver pelo computador se você consegue mandar, então. O certo mesmo era vocês usarem o e-mail institucional. Todo mundo tem e-mail institucional? Tá. Depois o Nicolas vê. O certo era usar e-mail institucional. Mas agora que a gente já começou, vamos seguir assim. Vamos lá, pessoal. Carol não tem e-mail institucional, então tem que fazer. Mas tudo bem, como a gente já começou, vamos seguir do jeito que tá mesmo, tá? Pelo e-mail institucional, ele já fazia tudo direto, né? Bom, vamos com relação às listas, os exercícios, pessoal. Fizeram dúvidas? Joaquim, dá uma lida aí, que eu falei na lista correta, né? E vê se tem que estar com dúvida. Esse exercício 1, Ah, eu fiquei em dúvida qual que é a relação tipo, de decibéis com tipo ganho em porcentagem. Como que eu faço essa relação? com ganho linear, né? A gente não fala porcentagem, porque a porcentagem teria que dividir por 100. Então, relação de decibéis com ganho linear. Tá falando, se eu projetar um amplificador de ganho 100, tá. Se ele é ganho 100, qual é o valor dele em decibéis? Como é que faz essa conta? Tacando na fórmula, tá? Oi? Você usa a fórmula para converter para fórmula, decibéis. né? Essa fórmula aqui, ó. Não é essa aqui, não. Deixa eu abrir da outra aula aqui. Amplificador, alimentação negativa. Deixa eu lembrar que eu não lembro se é dessa ou da outra aula, peraí. Não, é dessa aqui. Para converter para decibéis, você usa aquela fórmula. Você vai dividir, você vai pegar o ganho, né? Fazer o log do ganho e multiplicar por 20. Tá aqui, ó. O ganho, né? É V out sobre V in. Então a fórmula seria equivalente a gente fazer o ganho em dB, né? Seria o ganho linear, log do ganho linear, vezes 20.
Quanto que vai dar o log do ganho linear? Quanto que é o ganho linear? Eu estou falando aqui, ó. O ganho é de 100, tá? Aqui, ó. Vou ver se tem como rabiscar esse negócio aqui, peraí. Pode rabiscar. Ganho de 100, tá? O que eu faço? Eu vou pegar log de 100 e multiplicar por 20. Quanto que dá isso? Faz aí. Oi? 20 mil? Não. Log de 100. 2 mil, perdão. Coloca na calculadora aí. Log de 100, quanto que vai dar? Log na base 10, né? De 2. 100, 2. dá 2, não é? 2 vezes 20, 40. 40. Então, se eu projetar um amplificador com ganho de 100, ele vai ter quantos dB? 40. 40. Então tá aqui, ó. 40 dB. Então vamos seguir. Até qual frequência este componente consegue apresentar uma resposta satisfatória? Então vejam bem. Se eu quero aqui, ó, ganho de 40, até onde ele vai? Até aqui, ó. Chegou aqui, ele já não vai apresentar mais 40, tá? Ele não vai estar aqui no 40, tá? Chegou aqui, ele vai descer. Ele vai acompanhar essa curva aqui, ó. Então, até qual frequência que ele representa uma resposta satisfatória? Até 10K. 10 kHz. Tá? Era só interpretar o gráfico aqui. Já fiz exercício para vocês. Mais dúvidas? Vamos lá. Como é que eu apago esse negócio aqui? Mais dúvidas, pessoal? Fizeram a lista? Já entregaram a lista? Rodrigo, Oi. como que eu vou relacionar essa tensão, tipo, sinoidal com tensão contínua? Onde isso? O 2? Na 2. Tá. Olha só. Aqui você está entrando com 1 volt de pico. O que você tem que fazer? Você tem que ver quanto que é o ganho. Como? Usando as fórmulas. Qual fórmula? Você tem que ver qual que é essa configuração. Essa configuração aqui qual que é? Amplificador inversor ou não inversor? Inversor? Não. Tá entrando aqui, ó, no positivo, né? Então esse aqui é um amplificador não inversor, tá? Então você vai vir aqui, pegar a fórmula do não inversor. Quanto que é o ganho do não inversor? Tá aqui, ó. Tá? RF sobre R1 mais 1. Você tem isso? Tem. RF, R1, tá? Então você vai ter o ganho. Então você tem a tensão de entrada, 1 volt de pico. Você vai ter um sinalzinho com 1 volt de pico. Opa. Com 1 volt de pico aqui. Tá? Você vai ver o ganho. Digamos que o ganho deu 50. Tá? Então, vezes 50. Quanto que vai ter na saída? Se é 1 volt de pico, ele vai ter um sinal na saída com 50 volts de pico. Tá? 50 volts. Aí, E você tem que verificar o quê? Ele está sendo alimentado com 10 volts, ele vai chegar em 50? Não. Então ele vai saturar em um dado valor aqui. Ele vem até aqui, satura no valor, desce, satura no valor, e assim sucessivamente, tá? Depois dá uma olhada lá na questão de saturação, como que a gente vai tratar, tá? Como eu estou explicando como faz e não tirando dúvidas, eu vou deixar aberto para vocês olharem algumas coisas lá na apresentação, tá? Entendeu, Joaquim? Então você tem aqui o alternado, um ganho de um dado valor aí que depende desses caras aqui. Aí vai sair o quê? Vai sair alternado na saída, tá? E esses caras aqui vão limitar o máximo que eu posso ter na saída, o positivo e o negativo, tá? Entendido. Depois confere lá em saturação como que é feito essa questão que eu falei aí do valor limite, tá? Que esse cara aqui vai definir,
Como eu já estou dando o caminho, então eu não vou dar a resposta não, tá? Tranquilo? Falei para fazer até o 3, a segunda lista é 3, 4, 5, 6, é isso? Acho que é, eu vou conferir. Oxe, isso aqui não tem nada a ver. Isso, do 3 ao 6. 3 ao 6. Aqui novamente o mesmo processo. Ó. Você vai ver se ele é um inversor ou não inversor. Vai ver os valores das resistências e usa a fórmula. Tá? Ele está pedindo o ganho. Como ele pede o ganho, é só usar a fórmula direto. Ele não está pedindo atenção na saída. Se usar a fórmula, ele calcula AVF, usa a fórmula, já chega no valor. Tá? Se eu tiver Aí nesse caso dado vai o no. sinal de entrada, por exemplo, sei lá, 100 milivolts, aí eu poderia pedir atenção na saída. Como eu não estou pedindo atenção na saída, não preciso também dar atenção na entrada. Aqui tem um circuito em cascata, que foi o tema da última aula. A gente considera que os estágios são não integrantes, ou seja, que o ganho ele vai se propagando, tá? Então ele pede aqui, ó, calcule o ganho de cada estágio e apresente a tensão nos pontos indicados do circuito. Adote que VI é uma tensão contínua valendo 2 volts, tá? Então aqui eu tenho 2 volts na entrada. Como eu não dei aqui a alimentação, pessoal, aqui no caso eu falei que a alimentação é mais e menos 10, tá? Então eu tenho que considerar situações de saturação. Como aqui eu não dei alimentação, considera o caso ideal, tá? Se deu 50 volts, segue o barco, tá? Digamos que é um amp-op que dá para alimentar com 50 volts. Quando eu der alimentação, aí tem que prestar atenção na saturação. Como eu não dei, segue o barco, vai multiplicando. Digamos que aqui é 2, que eu falei. Se aqui é um ganho de 25, aqui vai dar 50. E segue o barco. E vai com o valor sem considerar a saturação, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que ver que configuração que é essa. Se amplificador inversor, não inversor, cada uma delas. Certo? E daí você vai conseguir calcular a tensão. Tendo essa tensão aqui, você calcula a tensão na saída, tá? Consegue calcular a tensão nesse ponto aqui também. Como que você calcula a tensão nesse ponto? Lembra do curto virtual? Então, se você sabe a tensão aqui, você calcula a tensão aqui. Da mesma maneira, se você sabe a tensão aqui, calcula a tensão aqui, vai lembrando do curto virtual. Ó. Sabe a tensão aqui, calcula aqui. E na saída, sempre considerando as resistências, RF e R1. E as fórmulas, se ele é inversor ou não inversor. Certo? Aqui tem os valores da resistência, só fazer o cálculo. Daí, com relação a essa questão aqui, ele pede o ganho total. Como que a gente faz o ganho total? Você vai chegar no valor final aqui, digamos que deu 15 aqui no final. Se entrou 2, quanto que é o ganho total, pessoal? 15 dividido por 2, 7,5. Exatamente, vai dar 7,5. Eu estou chutando, não sei se dá 15, tá? Então aqui seria um ganho total de 7,5, tá? E outra maneira de calcular o ganho é multiplicar o ganho de cada estágio. Então, digamos que aqui deu 1, 2,5, tal, parará, parará. Você multiplica todos esses ganhos, A1 vezes A2, vezes A3, vezes A4, vezes A5, vezes A6. Tem que dar o quê? Na hora que você multiplica tudo, teria que dar esse valor aqui de 7,5. Tá? Aí depois eu peço para calcular o ganho em dB. Você calculou aqui, digamos que aqui deu 3,5. Aqui deu, digamos que deu 1. Aqui, digamos que deu 0,5. O que você tem que fazer? Pegar todos esses valores aqui e jogar naquela fórmula. Ganho em dB é igual a 20 log. Ixi, não vai caber. Log de A. Tá? Então esse A1 aqui, você vai colocar aqui, calcula o ganho em dB.
O A2, mesma coisa. Então você calcula o ganho em dB de cada estágio. Beleza. Depois você vai calcular o ganho final. Como? Aqui não deu 7,5? Você vai fazer a mesma coisa. 7,5 log de 7,5 vezes 20. Você vai calcular o ganho final em dB. Beleza. Aí depois é para fazer a soma. Digamos que aqui ó, se é 1, vai dar 0 dB. Aqui, se é meio, vai dar menos, se não me engano, menos 3. Aqui é 3,5. 3,5 vai dar, se for o dobro, daria perto de... Tá, chutar um valor aqui. Digamos que deu 5, tá? Aí você vai somar 5 mais 0, menos 3, e toda essa soma aqui tem que dar igual a esse valor aqui, ó, que é o ganho em dB de 7,5, log de 7,5 dividido por 20. Certo? Alguém fez já? Conseguiu chegar nos valores? Tem dúvida? Não bateu o valor? Todas as resistências vão ser relevantes na resolução? Nem todas. Tem resistência aqui, ó. A gente já vê de cara aqui, ó. Tem resistência aqui que vai entrar como resistência de equalização. O resistor de equalização, no cálculo do ganho, ele interfere. Aqui, ó. Isso foi da última aula, né? Tá aqui, ó. A resistência de equalização, ela só serve para quê? Ela tá aqui, ela só serve para reduzir o offset na hora que você faz a montagem, de fato, ali, tá? No cálculo, ele não muda nada, olha aqui, ó. Ele não entra aqui no cálculo do ganho, não entra no cálculo do ganho. O ganho se mantém o mesmo. Então, nem todas as resistências vão ser utilizadas. Resistências de equalização não vão ser utilizadas. Depende do circuito. Não é uma... Assim, você tem que sentar e analisar o circuito. Tá? Etapa por etapa. 5 e o último é o 6. Foi esse? Tá, o 6, o que a gente tem aqui? Ó? Um buffer. Aqui não é um buffer, não. Aqui é um amplificador não inversor, né? Aqui é um buffer. Foi da última aula, ou seja, se aqui deu 3 volts, aqui vai ter o quê? 3 volts, tá? E esse aqui é um amplificador não inversor. Esse aqui é o RF, R1, tá? Aí eu só desloquei o R1 em vez dele estar aqui, ó. Normalmente eu coloco o R1 aqui e o RF aqui. Só desloquei o desenho. Isso é muito comum, essa questão do desenho estar mudado, tá? Que você tem que fazer? Você vai calcular aqui, utilizando aqueles conceitos que a gente já viu lá em eletrônica, na parte de amplificador. Então, verificar que amplificador que é esse, emissor comum, coletor comum, que amplificador que é, tá? Daí você vai ver qual que é o ganho dele. O ganho dele, A igual a... Depende da fórmula. Pode ser menos RC sobre RL', pode ser igual a 1, depende se é o amplificador emissor comum, coletor comum, tá? Daí você sabe o ganho daqui para cá. Olha só, sabendo o ganho daqui para cá, o que acontece? Digamos que o ganho aqui deu 10. A gente precisa fazer o DBNAM? Não precisa fazer o DBNAM, porque eu estou colocando um buffer aqui. Se eu estou colocando um buffer, eu não vou puxar nada de corrente aqui. Então é como se eu tivesse exatamente o que a gente viu, que eu passei aqui na última aula. Deixa eu colocar aqui. Estágios não integrantes, tá? Ou seja, se eu não estou puxando corrente aqui na saída, vamos considerar só esses dois aqui, ó. Tá? Deixa eu ampliar a tela para poder rabiscar, peraí. Estão vendo aí? Tá vendo, né? Olha só, o que eu vou ter? Eu vou ter, no primeiro caso, né? Então eu teria essa parte aqui, resistência da fonte, mas eu nem tenho resistência de fonte. Então é direto. A minha tensão V1 ali, a tensão na base, já vai ser direto a tensão de entrada, tá? E na saída do primeiro estágio ali do amplificador, o que eu vou ter? A tensão no coletor, o VC, vai ser exatamente igual ao V de TVNAM. Por quê? Porque a impedância de entrada é muito alta, é como se tivesse um aberto. Eu tenho um buffer ali. Se eu tenho um buffer, isso aqui é como se tivesse aberto, ele não puxa corrente. Ou seja, a partir do momento que eu calculo esse ganho aqui,
automaticamente já é esse ganho daqui para cá, porque isso aqui não vai puxar corrente. Então, eu tenho a tensão daqui para cá, o ganho, aliás, daqui para cá o ganho é 1, tá? Daqui para cá eu calculo de novo quanto que vai ser, como que eu faço? Deixa eu achar aqui. Novamente, eu calculo esse ganho aqui, tá? Que é o A2. Novamente, o que que eu tenho ali? Deixa eu abrir aqui, peraí. Como eu tenho um amplificador não inversor, o que acontece? A impedância de entrada dele é muito alta, é infinita, tá? Ele acontece a mesma coisa aqui com o buffer, ele não puxa corrente. Se ele não puxa corrente, o que que a gente tem então? Tem como se isso aqui fosse um aberto. Isso aqui sendo um aberto, então essa tensão vai ser exatamente igual a isso aqui, ó, sem perdas, tá? Ou seja, meu ganho vai ser exatamente A2. Então o que que eu chego? Eu chego que o ganho daqui para cá não tem perda, eu calculo pela fórmula do ganho, tá? Aquela fórmula que vocês vão verificar qual que é a configuração aqui. Isso aqui vai ser, não vai ter perda nenhuma, daqui para cá é ganho 1. Daqui para cá, novamente, esse ganho, você vai verificar a configuração, ver qual que é o ganho daqui para cá. Ele não vai ter drenar corrente nenhuma, então a tensão aqui vai ser ganho o quê? Essa tensão que está aqui seria essa vezes esse ganho, ou seja, essa etapa aqui é exatamente o ganho 2, o ganho aqui, ganho 1 e ganho 2, e daqui para cá vai ter um ganho desse ampliop. Então o ganho total do circuito vai ser isso, vezes 1, que é devido ao buffer, né? Vezes esse ganho aqui, tá? Se vocês quiserem, podem fazer, inclusive, eu recomendo até que faça o Thevenin, considerando que essa resistência aqui é infinita. Como vocês estão estudando agora, né? Se fosse numa prova, nem precisaria fazer, mas está estudando, faz o Thevenin como se fosse uma resistência infinita. Então, o que que você vai pegar? Você vai pegar o primeiro estágio, não tem RF, beleza? Então, V1 já vai ser igual a Vin, tá? Você vai calcular o V de Thevenin. A impedância de entrada do segundo estágio, quem é? A impedância de entrada do segundo estágio vai ser esse estágio aqui, tá? Que vai ser o quê? Que vai ser impedância infinita, um aberto, tá? Então você considera que aqui é um aberto. Então V2 vai ser exatamente o V de Thevenin 2, e daí vai seguindo, montando, tá? Faz o exercício dessa maneira. Tudo bem? Alguém fez? Tem dúvida? Não começaram a fazer ainda? Como é que tá? Rodrigo, Oi? como que eu sei? Tá vendo esse amplificador no meio? Pô, Como que eu sei que ele é um buffer? esse aqui? Aham. Essa matéria ali da última aula, peraí. Pela configuração dele, né? Então aqui, ó, que eu falei, você tem que ver se é inversor ou não inversor, se é inversor, não inversor, se é inversor, não inversor ou se é buffer, tá? Como é que você faz? Se ele é inversor ou não inversor, a gente vai ver por aqui, ó. O não inversor, que eu falei ali na aula, a entrada está na entrada não inversora. O inversor, o sinal de entrada está na entrada inversora. E o buffer, peraí, o buffer está aqui, ó. O buffer, o que a gente fez? Eu transformei essa resistência aqui num curto, tá aqui, ó, RF em curto, e essa resistência aqui num aberto. Tá aqui, R1 aberto, tá? Então o que eu faço? Opa, peraí. Ai, cadê? Ixi, espera um pouco. Aqui. Aqui num curto e aqui em um aberto. Então, se isso aqui é um curto, vai virar um fio. Se isso aqui é um aberto, ele vai desconectar, tá? Se é um curto e um aberto, ele vira isso, ó. Tá? A partir do momento que a gente fecha aqui um curto e tira essa resistência, ele virou isso aqui. Então, isso é um buffer. E quanto que é o ganho do buffer? O ganho do buffer é 1. Por que que é 1? De duas maneiras. Tá? A gente pode ver aqui pelo curto virtual, VA igual a VB, sendo que VA vale VIN e VB vale Vout.
Então, se VA é igual a VB e VA vale VIN, VB vale VOUT, a gente chega que VOUT igual a VIN, tá? Se VOUT igual a VIN, ganho 1. Ou, outra maneira da gente verificar é por aqui, ó. Se RF é um curto e R1 é um aberto, a hora que a gente pega essa fórmula aqui, ó, do amplificador não inversor, o caso do buffer, pessoal, eu esqueci de comentar isso na aula, mas o buffer é um caso do amplificador não inversor, tá? É um caso, uma situação do amplificador não inversor, onde o RF é um curto e o R1 é um aberto. Se o RF for um curto, o R1 é um aberto, isso aqui vai ser um curto. Resistência do curto é 0. R1 é um aberto. Resistência do aberto é infinito. 0 dividido por infinito vai dar 0, tá? Então, o que a gente chega? Que o ganho disso aqui é 1. Ou seja, tanto por aqui, vendo que é um caso específico, né, do amplificador não inversor, ou aqui, estudando, né, verificando pelo curto virtual, a gente chega que o ganho, então, dele vai ser 1. Você sabe que é um buffer como? Como ele não tem resistência. A alimentação aqui é direto com o fio e não tem a resistência aqui, tá? Se tiver essa resistência aqui, situação importante, pessoal. Se ele for um curto e tiver essa resistência aqui, de quanto que vai ser o ganho? Olhem só, se aqui for um curto e tiver essa resistência, o ganho continua sendo 1. Por que o ganho continua sendo 1? Vamos voltar aqui, ó. Tá? Se isso aqui for um curto, o que eu tenho? Aqui é o curto virtual, né? Então aqui é VIN, aqui também vai ser VIN. Se aqui é VIN e tem um curto, então VOUT igual a VIN. Tá? VOUT igual a VIN, mesmo que tenha um R1, VOUT igual a VIN. Tá? Então, se aqui for um curto, VOUT igual a VIN. Normalmente a gente não usa R1. Para que colocar R1? É um desperdício. Mas se tiver aqui um curto e tiver o R1, o ganho continua sendo 1, porque o RF é 0. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0, ganho 1. Outra coisa, se eu não tiver R1, tá? Mas tenho RF, quanto que vai dar meu ganho? Vai lá, pessoal, me ajuda aí. Se eu não tiver R1 aqui e tiver o RF, quanto que vai dar o ganho? Vai dar erro? Então, isso aqui, ó, é um infinito. Qualquer coisa dividido por um número muito alto vai dar o quê? Vai tender a 0, tá? Então, isso também tende a 0 e também dá 1. Então, tanto faz. Se isso é um curto e eu mantenho R1, continua sendo um buffer, porque isso é 0 e o ganho vai dar 1. Se aqui é um aberto e eu mantenho RF, continua sendo 0 e o ganho é 1. Normalmente a gente não faz isso. Para que desperdiçar resistência? Normalmente a gente faz isso, tá? Liga um fio e não coloca nada aqui. Mas saibam que se tiver uma resistência aqui, tá? E aqui é um curto, vai dar 1. Ou se tiver uma resistência aqui e aqui for aberto, também vai dar 1. Certo? Tem alguns exercícios ali que você tem que saber isso para seguir o exercício, tá? Na verdade, seria colocar 0 aqui na fórmula, que vai dar 0. Ou, se tiver aberto, colocar infinito aqui na fórmula, que isso aqui daria 0, tá? Normalmente, na montagem, a gente já faz os dois. 0 aqui e infinito, que é o aberto. Mas saibam que, então, pode ser feito... Pode existir uma situação que alguém de um circuito ter sido montado, e se você precisa calcular, se aqui tiver o curto e a resistência, ganho 1. Se aqui tiver aberto e aqui resistência, ganho 1, tá? Por esse motivo que eu falei. Ou é 0 aqui, ou é infinito aqui. Certo? Entendeu como que reconhece um buffer, Joaquim? Entendi, mas por que o ganho é 1 e não 0? O ganho é 1? Tá, olha aqui, a fórmula é essa. Tá? Se isso aqui for 0, quanto que vai ficar, então? Vai sobrar esse 1 aqui, não vai? Tá? Então, se essa parte aqui for 0,
o ganho vai dar 1. O que é ganho 1? Significa que saída igual a entrada. Tá? Aqui da mesma maneira, ó. Aqui é Vin, curto virtual. Então aqui também é Vin, tá? Ou seja, Vout igual a Vin. Se Vout igual a Vin, o que a gente tem? Vout igual a Vin, a gente tem um ganho igual a 1. Tá? Agora, em dB, é outra coisa. Em dB, o ganho 1 linear, na hora que passa para dB, vai dar 0 dB. O ganho 1, tá? Linear, em dB, o ganho em dB vai ser igual a 0. Por quê? Porque em dB a gente soma, tá? Então, se eu ganho é 1, ou seja, não estou aumentando nada, tá? Então, o ganho é 0, porque como é uma soma, não estou somando nada, tá? Agora, o ganho linear é uma multiplicação, tá? Se eu não estou acrescentando, não estou mudando nada, não estou multiplicando por nada, seria equivalente ao quê? A multiplicar por 1, e não por 0. Se eu multiplicar por 0, minha saída é 0, tá? Então, para que minha saída seja igual à entrada, multiplicação por 1, ganho linear 1. Ganho em dB, como é soma e não multiplicação, aí o ganho em dB é 0, quando eu não acrescento, quando eu não aumento nada, tá? Um exemplo de ganho zero seria, tipo, entrar, atenção no equipamento, só que ele tá com defeito e não sai nada na saída. Se for um ganho linear, 0 sim, tá? Você entra com 1 volt, vai sair 0 volts. Se você entra com 1 volt e sai 1 volt, ganha 1. Se você entra com 2, sai 2, ganha 1. Entra com 10, sai 10, ganha 1. Tá? Existe ganho negativo? Ganho negativo linear, ele indica que inverteu. Tá? O ganho negativo linear, ele indica que inverteu, que inclusive é o que a gente viu aqui, ó, no... Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui no inversor, ó. Tem esse menos aqui, tá vendo? Esse menos indica o quê? Exatamente que ele inverte o sinal, tá? Agora, reduzir o sinal, o negativo, então, ele indica que inverte. Reduzir o sinal para... quando a gente fala de ganho linear, quando acontece a redução? Quando ela é menor que 1. Se for menor que 1, ele está reduzindo o sinal, tá? Então, vejam bem. Se o ganho linear é 0, quer dizer o quê? Que qualquer valor na entrada vai dar 0 na saída. Se o ganho linear é 1, significa que tudo que eu ponho na entrada sai igualzinho na saída. Qualquer coisa maior que 1, significa que está aumentando. Qualquer coisa menor que 1, entre 1 e 0, significa o quê? Que está diminuindo. Então, se meu ganho for 0,5, o que está acontecendo? Se eu coloco 10 volts na entrada, na saída eu vou ter o quê? 5 volts, ele está reduzindo. Tá? Porque o ganho é menor que 1. Agora, por exemplo, se ele for entre 1 e 0, tá? Agora, se ele for, por exemplo, menos 10 o ganho, eu tenho 10 na entrada, eu vou ter o quê? Menos 100 na saída. Ele está aumentando a amplitude, mas ele inverteu a fase. Tá? Isso para ganho linear. Pessoal, para ganho em dB, aí já é outra história. Tá? Para ganho em dB, o ganho 0, ele indica que é o ganho 1, ou seja, que ele não está aumentando nada, tá? Que o sinal não está subindo em nada. Ganhos positivos em dB indicam que ele está aumentando, seriam valores em dB, lineares aqui maiores que 1, tá? E valores menores que 0 em dB indicam o quê? Que ele está reduzindo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 0,5, a hora que eu vou fazer esse cálculo aqui de 0,5 em dB, ele vai dar o quê? Ele vai dar um valor negativo. A hora que eu pego aqui um ganho de 10 em dB, ele vai dar o quê? Um valor positivo, tá? E esse menos aqui em dB, a gente descarta ele. Em dB não tem essa informação da fase. Então, esse menos no ganho linear, a gente descarta a hora que a gente vai trabalhar em dB. Então, valores maiores que 1 em dB, do ganho linear maior que 1 em dB, vai dar positivo. Valores menores que 1
do ganho linear, em dB vai dar negativo. Valores iguais a 1 em linear vai dar 0 dB. Uma bagunça aqui, né? Essas coisas, a hora que vocês pegar para fazer as contas, que vai sedimentar, viu, pessoal? Tá? A hora que eu estou falando aqui, é que o ideal era que vocês tivessem feito os cálculos e trouxessem as dúvidas. Mas a hora que vocês pegar fazer esses cálculos, vai sedimentar. Ah, então, maior que 1 dá isso, menor dá isso. Na lista tem todas essas situações, tá? Fizeram? Ninguém respondeu aí para mim. Vocês começaram a fazer a lista? Não começaram? Eu comecei, só que eu percebi Estava que não fazendo tava a dando lista print errada, né? nada, mas eu já tirei as dúvidas, tá? Eu fiz a lista 1 só, mas eu errei um negócio, mas eu vou corrigir depois. Conseguiu fazer? Na lista 1 eu errei só no negócio do ganho lá, que eu coloquei ele linear, mas tem que pôr ele em dB, Ah, né? Aí eu coloquei você linear. usou, como eu falei, 100, você usou aqui, você usou esse aqui. Tem que calcular em dB, né? Como aqui é o ganho. Quando eu falo um ganho de tanto, e não estou falando que é dB, se eu não falo que é dB, é linear. Então você tem que pegar esse ganho linear, transformar ele para dB, que no caso dá 40, tá? E fazer ele aqui. Esse aqui, ó, esse exercício aqui é exatamente essa questão desse ganho que eu acabei de falar para vocês, tá? Fazendo aquele exercício ali, vocês vão verificar essa questão ganho positivo, ganho negativo, ganho linear, não linear. O ideal até na hora de fazer esse exercício aqui é fazer uma tabelinha, tá? Então chama aqui de 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, circuito 5 e circuito 6. Tá? Seria até ideal isso, fazer uma tabelinha. Então, o ganho linear, o ganho em dB, tá? Do circuito 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí você calcula aqui o ganho linear de cada um deles e depois calcula o resultado, que vai ser o quê? A multiplicação total. Total. Que tem que ser o quê? A multiplicação de todos eles. Aí você faz aqui em dB também. Calcula o ganho em dB de cada um deles, tá? E depois o total, que tem que ser a soma de todos eles. E também você vai ver se bate com esse valor aqui, ó. Pegando esse valor e calculando o log para cá tem que bater, tá? Até legal fazer essa tabelinha para fazer esse exercício aqui. Mais dúvidas, pessoal? Pessoal, não tem dúvida, eu tô achando que tá fácil, hein? Um exercício bem difícil na prova. Eu acho que por enquanto eu tô sem dúvida, acho que eu vou assistir essa videoaula depois do buffer e tal, aí eu faço a lista aí, se tiver alguma coisa eu falo Alguém depois. começou a fazer a lista 2 ou ainda não? Ainda não, né? Então façam a lista, ó, o ideal, pessoal, é o seguinte, nessa lógica que a gente está fazendo agora, tá? Que eu estou soltando as aulas antes e tudo mais, é para vocês assistir a aula, fazer a lista e vir para a live tirar dúvida, tá? Não adianta eu postar antes e vir para a live sem ter visto a aula e sem ter tentado fazer a lista. O objetivo, então, é tentar fazer a lista antes, tá? A gente vai seguir dessa maneira. Então, se não fizeram agora, tudo bem, mas para as próximas, tem que tentar fazer a lista, senão chega na live aqui, realmente não tem dúvida, tá? Essa lista 1, ela tá para amanhã, e a lista 2 está para o dia 22. A gente não vai ter live antes do dia 22. Então, vocês tentem fazer, o objetivo era vir com as dúvidas aqui agora, né, para a gente tirar,
Então você tentem fazer, se não tiver, manda lá no grupo, não no particular, tá? Por que no grupo? Porque a dúvida de um pode ser esclarecida para outros também, tá? E daí eu tento responder, se tiver alguma dúvida lá. Se não tiver dúvida, beleza, dia 22, até dia 22 vocês façam a lista. Semana que vem não vai ter aula, mas na sexta-feira, o grupo 2 tem que me mandar, até sexta-feira, a apresentação prévia deles, que é somador, inversor e não inversor, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Até sexta-feira que vem, tá? Tá aqui, ó, 25/9. É sexta que vem, não é? Confirmar isso, sexta que vem, tá? Somador, inversor e não inversor, exatamente. Então, ó, o grupo 2, somador, inversor e não inversor. Eu vou postar a aula, tá? Aí depois que eu postar a aula, vocês têm a lista 17, o exercício 7 para fazer até o dia 2. E no dia 28, que é antes do dia 2, a gente já vai fazer uma live de esclarecimento exatamente para tirar essas dúvidas aqui, tá? Dia 28 aqui. Então tem a live para esclarecimento. Tranquilo, pessoal? Mais dúvidas? Ô, Rodrigo, Oi. o conteúdo que a gente vai ver vai até só filtros ativo e passivo? O conteúdo do terceiro bimestre não entra filtros, tá? Ah, O certo. conteúdo depois lá do quarto bimestre aí vai até filtros, isso. Mas o terceiro é só Ampiop. É isso que está aqui, ó, nessa apresentação, nesse slide aqui, ó, nessa tela, tá? Ele vem até, no terceiro bimestre, ele vem até aqui em conversão de forma de onda, oscilador de relaxação. Tá? Certo, entendido. Aí no quarto bimestre entra multivibradores, que é o astável e monoestável, e filtros ativos, um pouco de filtro passivo, que vocês já deveriam ter visto isso em circuitos, mas normalmente eu faço uma revisão, passo um pouco de conteúdo, porque o pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade, então, apesar de não ser conteúdo de eletrônica, mas filtro passivo, mas acaba sendo, né? Acaba entrando. Então, filtro passivo e filtro ativo. E aí, pessoal, mais dúvidas? Alguém mais algo para esclarecimento? Grupo 2, que é para o dia 25, é Luiz Eduardo, Mariana e Yasmin. Luiz Eduardo está aí? Mariana e Yasmin eu vi que não. Luiz Eduardo também não. Tá lascado. Pessoal, então vamos seguir dessa maneira, tá? Eu posto a aula antes, vocês estudam, assistam a aula, tentam fazer a lista de exercício, tá? E venham para a live com as dúvidas. Não precisa fazer a lista. No mínimo, ler, pensar, como é que eu faço? Vou fazer assim, assim, assado. Não, puxa vida, não entendi como fazer. No mínimo, ler o enunciado do exercício e pensar como fazer o exercício, tá? Para vir para a live, para na live ter para a live render, né? Para esclarecer as dúvidas, tá joia? Se não tiver mais dúvidas, a gente finaliza, pessoal. Como é que estamos aí? Sem dúvidas? Aham. Sem dúvidas. Tá. Então a gente finaliza, pessoal, e façam as listas. Vocês acho que já perceberam que a eletrônica analógica é fundamental fazer exercício, né? Então façam a lista de exercícios, tá? E não deixem de fazer. É fundamental fazer os exercícios.
façam então a lista 1 para amanhã e a lista 2 para o dia 22, tá? Certo, muito obrigado. Falou então, pessoal. Um abraço a todos. Bom fim de semana. E a gente vai se vendo aí. Sexta-feira vocês me encaminhem, então, o grupo 2. A apresentação do grupo 2. Até mais, então. Tchau, Rodrigo. Tchau.